esse é um desafio que nós temos, que é de tornar o Brasil um país respeitado pelo mundo e capaz de executar interna e externamente o seu destino. E qual é o nosso destino? Nós somos a maior experiência tropical do mundo. Nós somos uma nação capaz de conjugar raças, credos e um tipo de cultura, vamos dizer, único. Nós temos uma matriz que é africana, portuguesa e indígena. Criamos esse caldeirão e temos como oportunidade fazer uma síntese que torne possível a convivência entre os diferentes. Então, o Brasil tem um papel global que é único. É diferente do papel dos Estados Unidos, é diferente do papel da China, é diferente do papel da Europa. Até agora, esse projeto ele é um misto de fracasso com sucesso. Nós temos grandes experiências civilizacionais, grandes experiências empresariais, ao mesmo tempo que nós temos grandes fracassos sociais, grandes fracassos, inclusive culturais. Resolver esse dilema é resolver também a questão do próprio Sul Global e América Latina. Um Sul Global forte, uma experiência forte de Sul Global, somada a uma experiência de América Latina que seja, vamos dizer, de se dar orgulho, é tornar o Brasil um dos 5 países mais importantes do mundo, um dos países capazes de dar as cartas junto com os Estados Unidos, com China, com a União Europeia, com a Índia, no jogo geopolítico mundial. Um país capaz de ser respeitado pelos seus produtos, pelas suas marcas, pelo seu tipo de democracia que tem a oferecer. Um país que tenha ordem interna, que faça com que as pessoas mais pobres possam se tornar ricas e ascender socialmente, que faça com que as pessoas possam andar com seus aparelhos celulares na rua, com seu carro, sem isso filme, que essas casas não tenham muro, que a gente seja um país bom, feliz, fácil de se viver, fácil de se trabalhar, fácil de se produzir. É um país que, quando vá lá fora, seja altivo, demonstrando que ele tem suas qualidades, tem sua força, e não alguém que se comporta, como acontece hoje, como uma espécie de Zé Carioca. A gente é o engraçadão do mundo, que tá lá com a Anitta rebolando, que chama o pessoal pra Copa e diz que tem que ir pra um boteco, curtir Belém do Pará. Não é isso, sabe? A vida precisa ser sobre sua força e sua expressão, e o Brasil tem que ser isso, e quero ser presidente para tornar o Brasil um país assim. Perfeito. E o senhor, assim, nesses últimos meses, nas lives que o senhor faz, entrevistas, tem ficado muito conhecido, assim, por um discurso duro na segurança pública, no combate ao crime organizado. O senhor acredita que essa é a principal bandeira de uma candidatura presidencial para 26? Quem diz isso hoje são as pesquisas, né? Elas demonstram que a maior preocupação do eleitor brasileiro é sobre o crime organizado, é sobre segurança pública, é sobre violência. Mas essa é uma preocupação que ela tem que extrapolar qualquer elemento eleitoral. Ela seria a nossa uma preocupação se também não fosse, vamos dizer, a preocupação do eleitor. É a preocupação porque é uma preocupação efetiva de retomada do território brasileiro. O território brasileiro hoje está sob controle, em grande parte, especialmente nas periferias, do crime organizado. As pessoas mais pobres do Brasil não sabem o que é viver de maneira livre porque elas vivem sob o jugo, e isso é bizarro, sob o jugo de organizações alienígenas ao ordenamento jurídico brasileiro. E a gente precisa libertar elas. E é uma coisa bonita a gente pensar sobre esses termos, porque seria um reencontro do Brasil com a sua vocação integradora, seria a elite e a base da população, que ambos consideram o crime organizado um problema, enfrentando esse problema, e uma parte do Brasil ajudando a resgatar a outra. Eu acho que você começa a formar uma nação fazendo isso. Uhum. Renan, para a gente retroceder um pouco, né? Voltar, a gente está falando de 2026 agora, mas quero voltar alguns anos. O processo histórico que gesta o MBL, ele começa ali em 2013, né? Com a mobilização da classe média, indo para as ruas. Protestos que, no geral, eram contra um sistema político corrupto, considerado ineficaz, né? Eram protestos amplos nesse sentido. Depois tem uma maré de operações contra a corrupção, o impeachment da então presidente Dilma e a popularização do pensamento conservador. No ano em que nós estamos, 2025, um político distante desse espírito do tempo, que é o Lula, é o presidente da República. O senhor avalia que esse processo histórico se rompeu em algum momento e por quê? Sim, foi o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é a anomalia do processo. É uma pergunta ótima, porque é uma pergunta, no fundo, sobre uma análise de longo prazo. E claramente os erros do bolsonarismo permitiram a volta de uma expressão de poder extemporânea, que é o Lula. O Lula não deveria estar de volta ao poder. O ciclo do PT acabou, tanto que o Lula é presidente da República e ninguém sabe exatamente qual o projeto deles. Eles começaram com uma história, não, nós vamos trazer picanha e não sei o que era muito mais marketing do que qualquer outra coisa, e no fim eles terminaram taxando as pessoas, especialmente a classe média, e querendo dar benesses para as pessoas mais pobres para comprar voto. Então, é uma experiência que não deveria estar acontecendo agora. Uhum. Ela só acontece porque a partir de 2019, a direita ascende ao poder através do Bolsonaro e a direita chega como meme, mas sem projeto. Então, meme tinha um monte. O Bolsonaro começa falando de Golden Shower ali, as primeiras experiências de mandato dele lá, ele era todo engraçadão, fazia piadas, arrumava as brigas dele, mas ele não sabia o que fazer em termos de saúde, em termos de educação, em termos de segurança. Mesmo em termos econômicos, era uma repetição de uma cantilena liberal que é necessária em muitos termos, mas padecia de imaginação. Então, é óbvio
que o problema foi o Bolsonaro. O Lula só tá aí porque o presidente em 19 foi o Bolsonaro. Perfeito. E ainda nessa questão do processo histórico, o MBL ele exerceu esse papel de liderança, em especial na questão da mobilização da classe média. E em 2018, principalmente, houve ali uma efetivação do que os senhores mesmo defenderam e sempre pregaram, que é a mobilização das pessoas em campanhas políticas. Então, doações diretas para as campanhas, enfim. Depois das eleições de 2018, isso decaiu, né? Esse fenômeno não voltou a se repetir. O senhor mesmo já reconheceu que hoje, sem um fundo eleitoral, não é possível concorrer em eleições, né? É praticamente uma missão impossível aí conseguir eleger alguém. Há algum caminho para engajar novamente a classe média na política? Os senhores pretendem preencher esse espaço de alguma forma? Eu acho que a classe média, ela, de modo geral, ela tá sempre engajada quando comparada com as demais classes sociais, né? Quem faz política nas democracias ocidentais, por via de regra, é a classe média. A elite, ela opera a política e as pessoas mais pobres, elas acabam sendo alvo de um marketing de um lado ou de outro, né? Isso, infelizmente, num modelo de país muito desigual como a gente tem, funciona assim. A classe média brasileira, e se eu fizer um recorte de idade e eu pegar as gerações mais novas, eles estão desengajados mesmo. E aí, agora, com esse, vamos dizer, com a nova natureza política da tal da geração Z, que é o que todo mundo comenta, você está vendo uma mudança nesse perfil, nesse padrão. Então, a geração Z vem muito engajada, muito radicalizada, as mulheres à esquerda e os homens à direita. E isso tende a ser, vamos dizer, uma espécie de farol que vai guiar boa parte da atividade política, não só no Brasil, mas no mundo. A gente está vendo revoluções da geração Z acontecendo em Madagascar, Nepal, agora no México. Sim. A gente vê a ascensão de uma figura muito controversa que é o Nick Fuentes nos Estados Unidos. E no Brasil, a maior referência disso seria nós. Nós estamos trazendo um discurso geracional para o debate público no Brasil. E isso está engajando uma parte da classe média jovem. A classe média mais velha, a gente poderia colocar, é o pessoal que estava engajado com o Bolsonaro. Uhum. Essas pessoas estão se desengajando, porque a causa do bolsonarismo meio que morreu. E é possível